Pai do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. E nós vamos dar continuidade aí no livro de Mateus, né? Nós estamos nessa série do livro de Mateus. Nós estamos aprendendo aqui com Jesus, né? Como sempre venho dizendo, esse versículo que é para realmente plantar em nosso coração, a gente realmente aprender, guardar no nosso coração para não pecar contra Deus, né? Que fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Então, estamos aqui aprendendo dessa verdade, que é de Jesus. Estamos aprendendo com Ele, para ver uma vida que agrade ao Senhor. E aqui no livro, né, de Mateus, capítulo 12, o 43, diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, aqui as palavras de Jesus. E aqui é uma palavra de exortação, de despertamento. É muito bom trazer palavras que nos encorajam, que nos animam, palavras de força, vigor. É muito bom trazer palavras que também alimentam o nosso ego, a nossa alma. Mas melhor ainda é aquela palavra que confronta o pecado. Porque quando traz uma palavra que realmente nos confronta, é onde gera transformação dentro de nós. E a palavra de Deus, ela gosta justamente disso, desse equilíbrio, tá lá, trazer palavras de exortação, de ensinamento, palavras de mudança, palavra de uma vida transformada, traz também palavras de conforto, de ânimo, mas hoje o Espírito Santo de Deus quis nos trazer uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, uma palavra de vigilância. E é aqui o que diz aqui nesse capítulo, irmãos. Aqui Jesus estava dizendo: quando um espírito imundo sai da pessoa, significa o quê? Quando você conhece a palavra de Deus, agora você vive uma novidade de vida, você agora é uma nova criatura, você agora vai viver uma nova vida no Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a fazer a limpeza. Lembra de ontem quando eu falei, quando a gente se converte, o Espírito Santo vai mudando tudo em nós. E quando ele começa essa mudança, ele vai deixando que nossa casa varrida, limpa, tudo em ordem, limpinha, organizada. Vai nos purificando todo o pecado, vai deixando o passado para trás, vai fazendo coisas novas, vai nos dando uma novidade de vida. A gente vai caminhando ali com o Senhor, vai andando dia a dia, vai ali nessa jornada com Cristo. Mas por um momento, se você não vigiar, se você não permanecer na palavra, se você não está se alimentando da palavra todos os dias da sua vida, porque a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para que nossa carne ali, olhe, não se apodere de nós, porque a palavra de Deus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, temos que vigiar. Então, quando a gente não vigia, quando a gente não está ali se alimentando, quando a gente não está alimentando realmente nosso espírito, nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus, que nós vamos enfraquecendo ali, ó. E a nossa carne começa a querer reinar novamente. Quando a gente começa a velhas práticas, quando a gente começa a fazer coisas que não nos convém mais, quando a gente vai se distanciando, vai tendo aquela frieza espiritual, vai vindo de novo aquela cegueira. Quando a gente começa a voltar para as coisas do mundo, quando a gente começa a desviar dos caminhos do Senhor, o que é que acontece? Menos espera, a gente está totalmente frio espiritualmente, vem aquela frieza espiritual. E agora nós começamos a voltar com as práticas que a gente fazia antes. Começa a voltar para o mundo. Então nós estamos falando ali justamente de um filho pródigo que se afasta ali do pai e vai para o mundo novamente. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que quando aquele espírito sai, ele fica em lugares áridos, procurando descanso. Mas aí quando ele começa a ver brecha numa antiga casa que ele habitava, e quando ele volta e vê que a casa agora, né, tá desocupada, tá varrida, tá tudo em ordem, mas agora tem brechas ali para ele entrar, ele vem com 7 espíritos piores habitar naquela casa novamente. Então, irmãos, aquele que está em pé,
cuide para que não caia. Vigie, vigie, vigie. Vamos vigiar, vamos, tô falando comigo também. Vamos vigiar, sabe por quê? Porque o diabo, a gente sabe que a função dele, já falei aqui nos vídeos primeiros, a função dele é matar, destruir, roubar. Roubar, matar e destruir a nossa vida. Os projetos de Deus para a nossa vida. Ele quer destruir totalmente os propósitos de Deus na nossa vida. E quando ele acha ali um lugar que já foi totalmente colocado em ordem e agora ele acha uma brechinha para entrar, ele vem com 7 espíritos piores. Então, se você tem o costume de beber, você só não vai beber. Você vai se afundar mais ainda na bebida. Você vai se afundar em coisas piores. Um abismo vai chamando outro abismo. Então, quem já se afastou dos caminhos do Senhor, vai perceber que a sua conduta era pior, ficou pior daquilo que você não fazia antes. Foi pior, um abismo chamou outro abismo. Então, coisas que você nem fazia, já afastado dos caminhos do Senhor, ou quando você já era do mundo, você começa a fazer coisas piores. O seu estado é pior, os seus pecados são piores. Você tem coragem de fazer pecados piores ainda do que você fazia antes de conhecer a Jesus. Você se torna uma pessoa mais impura ainda, mais na imundice ainda. Você se afunda pior ainda. Um abismo vai chamando outro abismo, como já foi dito. Eu vou repetir. Porque quanto mais a gente repete algo, mais aquilo entra na nossa mente. E a libertação. Então a palavra aqui é de vigilância. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a palavra de Deus diz assim, o estado dele é pior do que o primeiro. Sabe? Antes mesmo de você conhecer a Deus, seu estado, né? Com o espírito imundo ali, com pecados, com coisas que não agradavam a Deus. Você via ali, ó, mas sua visão era cega, né? Mas você teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Mas aí você deu brecha e voltou totalmente novo. Então, seu estado vai ser pior, meu irmão. Pior. Então, para voltar, a batalha é grande. A batalha espiritual é grande. Vai ser uma luta grande. Então, irmãos, é melhor você ficar quieto no seu lugar. É melhor você mergulhar na palavra de Deus. É melhor você se apegar com Deus. Porque muitos não conseguem nem vencer essas batalhas espirituais. E é aí mesmo, nessa chance que ele tem, que destrói e a pessoa perde a salvação, não tem mais a segunda chance. Muitas vezes está num estado tão desprezível, tão decadente, que não tem mais nem forças para voltar para o Pai. E se entrega por completo, porque o diabo é assim, né? 7 espíritos piores. Ele lança aquela pessoa no fundo do poço, num abismo, que muitas das vezes não consegue nem vencer essa batalha e se voltar para o Pai novamente. Tem que ter muita força de vontade, muito jejum, muita oração, vencer muitas batalhas espirituais, muita força mesmo assim em Deus, para que possa ser liberto e voltar. Mas volta. Se buscar, se arrepender, se assim, ó, pegar. Vai ser uma luta travada, grande, não pequena, grande. Mas, irmãos, melhor o quê? A gente nem passar por isso, né? Ou quem já passou. Na verdade, eu já passei, irmãos. A família criada na palavra de Deus, desde pequenininha, criada na igreja. Mas por um momento, na juventude, né, muito mais jovem, né, tentei aproveitar a vida, uma vida que eu nunca tinha aproveitado, queria descobrir novas coisas que eu nunca tinha descoberto, queria viver algo que eu nunca tinha vivido, né, sempre criada ali na igreja, queria descobrir o mundo, né, jovem, faz coisas imaturas, sem pensar, queria viver. Porque a gente acha que quando a gente está em Cristo, a gente não vive. Principalmente quando é jovem, pensa que é uma perca de tempo, mas não é. Mas a semente estava plantada no meu coração. Tinha ainda aquele temor, eu conhecia um pouquinho ainda a Deus. Não como eu conheço hoje, não, jamais. Eu só ouvia falar, mas realmente uma vida de intimidade com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de conhecer mesmo a palavra de Deus. Nem ler a palavra de Deus eu li, na verdade. Ia para a igreja, né? Vivia cantei nas crianças, cantei na mocidade, mas eu não conhecia Jesus, não pegava nem a palavra de Deus, eu nem lia a palavra de Deus. Ia, né? Como uma crente religiosa que ia de sábado a domingo, de segunda a domingo, estava lá na igreja direto, participando de conjunto, participando de tudo.
mas não tinha uma vida com Deus. A diferença está em você ouvir e praticar. Porque só de ouvir não há transformação, mas quando você ouve e pratica, é como a palavra de Deus compara aquela casa. Uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. A da areia que ouve e não pratica, mas a que é criada na rocha é a que ouve e pratica. Então, eu só ouvia, mas não praticava, né? Não tinha conhecimento, era imatura. E fui aí para o mundo como filho pródigo. É verdade? Então, estava varrida, estava em ordem, não tinha totalmente aquele conhecimento, mas o estado, né? Estava ali, ó, varridinho. O que aconteceu? Coisas piores. Mas quando foi para voltar, houve uma batalha, era jejum, uma oração, coisas para Deus libertar. Mas Deus é lindo, perfeito, maravilhoso, como a gente viu no outro vídeo, que Deus pega as pessoas desprezíveis e as que não são. Deus pega justamente aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que muitas vezes têm um passado, né, horrendo, mas é justamente isso que Deus quer, para que o nome dele seja glorificado, para mostrar que Deus, ele pode todas as coisas, mas ele quer ver em nós um coração quebrantado e contrito e arrependido. Mas ele está o tempo todo, olha, vigiai, vigiai, porque o inimigo anda ao vosso derredor, procurando quem vos tragar. O inimigo não brinca no seu serviço, em tentar matar, roubar e destruir. Ele não brinca. E nós também não devemos brincar de ser crentes, nós não devemos brincar com a palavra de Deus, nós não devemos brincar, nós temos que estar vigilantes, nós devemos estar alertas, para que a gente não venha cair. E agora é pior, porque quando conhece, antes, né, Deus ainda vê que há uma ignorância da nossa parte, porque quando realmente nós conhecemos, irmãos, eu não conhecia verdadeiramente, mas quando eu passei a conhecer verdadeiramente, tudo mudou, abriu, ó, uma clareza, eu conheci verdadeiramente Jesus, Deus, o Espírito Santo, que eu não tinha conhecimento. E ele fala, quando vocês conhecerem a mim, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fui liberta porque eu conheci verdadeiramente, mergulhei no profundo. Não quis o raso, eu quis o profundo. E quando você quer o profundo com Deus, você tem uma vida totalmente liberta e transformada. Então, passado, ó, Deus diz que o passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Ele diz que não há condenação mais para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele pega o seu passado, lança no mar do esquecimento e ele fala como aquele filho pródigo: vem, vem meu filho, dá novas vestes, faz um banquete, você se torna filho de novo. Aquele filho pródigo queria pelo menos ser o servo, ser o criado, ser um funcionário. Mas Deus diz, não, você é meu filho, e dá novas vestes novamente. Porque houve um arrependimento verdadeiro da parte daquele filho. Do mesmo jeito foi na minha vida. Houve um arrependimento. E o Senhor, agora eu quero te conhecer, eu quero te conhecer verdadeiramente. E eu fui, mergulhei, renunciei o que tinha de se renunciar. Jejuei, orei, busquei, comecei a ler, devorar essa Bíblia. Aí foi quando Deus começou a falar os propósitos dele na minha vida. Foi quando ele começou a revelar o que ele queria de mim. Procurava tanto e tantas outras coisas, mas aqui está a fonte principal. Mas ele diz, cuidado, vigia. Que nós possamos vigiar, que nós possamos estar alertos, despertar, porque o estado daquele homem, o estado final dele, torna-se pior do que o primeiro. Vigie, cuidado, vigie, em nome de Jesus Cristo. Não dê brecha para o diabo, não dê lugar para o diabo. Vigie nas tuas palavras, vigie nas tuas ações, porque muitas vezes você não está com pecados aí, mas a tua boca só sai palavras de maldição, palavras que você não vigia. O inimigo está ali, catando as tuas palavras e fazendo com que haja brecha para ele entrar. Vigie em nome de Jesus Cristo. Então, isso é um alerta para que nós possamos vigiar. Orai e vigiai. Deus fala que não é só a oração, tem que haver a vigilância. Porque está o tempo todo, irmãos. É uma guerra entre a carne e o espírito. E sobressai aquele que você alimenta mais. O seu espírito ou sua carne. Vamos ter que ter... Por isso que Deus fala que
Jesus é o pão da vida, porque o pão é que nos alimenta. Nós não vivemos sem o pão, nós temos que estar se alimentando. Nós não vivemos sem a água, então temos que estar nessa fonte. Não se ache super crente, não se ache... Ai, pronto, eu já estou salvo, pronto, amém, glória a Deus, só basta eu ir para a igreja e pronto, acabou. Não, irmãos. A palavra diz que o inimigo anda ao derredor, procurando quem tragar. Então ele está o tempo todo procurando um vacilinho, sabe? Uma brecha. Então por isso que a palavra de Deus diz, olha, vigia teus pensamentos. Guarda o teu coração para não pecar contra mim. Guarda a tua palavra no meu coração. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós olhamos, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala. Porque tudo está gerando pensamentos que muitas vezes está nos contaminando, está nos afastando da palavra de Deus. Então vigie nos teus olhos. Teus olhos foram bons, todo teu corpo terá luz. Teus olhos foram maus, todo teu corpo será tenebroso. Por isso que a palavra de Deus diz o tempo todo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O Espírito Santo está o tempo todo nos alertando. Vigie nas palavras, vigie nos teus olhos. Cuidado, vá orar, vá ler a Bíblia, jejum. Irmão, o jejum é para mortificar a nossa carne. E para que a gente possa estar mais sensível espiritualmente, para que nós fortalecemos o nosso espírito. Jejum é para mortificar a tua carne e fortalecer o teu espírito. Jejum, tá começando aí, um desânimo espiritual, uma frieza espiritual. Vá buscar Deus. Não dê lugar para esse desânimo, não. Vá buscar Deus. Vá ler a Bíblia. Vá se fortalecer no Senhor. Vá orar. Vá orar. Vá buscar Deus. Para que você não venha cair, para que seu estado final não seja pior do que o primeiro, para que você não venha perder a sua salvação, para que você não venha ser escarnecido pelo diabo, ser envergonhado pelo diabo, para que sua vida não venha ser tomada por ele, ser levada para o inferno, para que haja arrependimento. Nós temos certeza que cada um de nós conhecemos pessoas pela desobediência, pagou o preço da desobediência, teve outros que nem chance teve mais. Deus ceifou aquela vida para não perder muitas vezes. Ou até ceifou e perdeu mesmo, porque só Deus que julga, nós sabemos, mas pela palavra nós sabemos. Você vê que Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus, um que era ungido por Deus. O próprio Deus o rejeitou e disse para Samuel, nem ore mais para esse daí, que eu já o rejeitei. A palavra de Deus diz que não tema o homem que pode matar o teu corpo, mas tema aquele que, ainda de matar a tua alma, pode lançar ela no inferno. É Deus que falou isso, irmãos. Deus é amor, é maravilhoso, a misericórdia dele é longana. Mas ele nos alerta, irmãos. Mas ele também é fogo consumidor. Ele próprio que preparou ali, o inferno para aqueles que, quando ele fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É Deus que vai julgar o homem. E vai lhe dizer qual o canto dele. É o inferno ou o céu. É Deus. Então nós temos que temer a ele. Não pense só Deus é amor, amor, amor. E você pode ficar como você está. Que pela graça vocês são salvos. E agora você não precisa fazer mais nada. Não, irmãos. O evangelho é o mesmo. A verdade está aqui. Nós temos que ver sim uma vida em vigilância. Porque aquele que está em pé, para que não caia, está na palavra de Deus. E o próprio Jesus disse aqui, foi Jesus que estava dizendo aqui. Assim acontecerá a esta geração perversa. Uma geração que não obedece. Uma geração perversa, mal, que não quer dar ouvidos ao Espírito Santo, que não quer dar ouvido, que quer ver aí tomando conta da sua própria vida, vivendo desobediência o tempo todo. Irmãos, um dia a colheita chega. Então cuidado nas sementes, cuidado que você está plantando. Cuide da sua casa, do seu templo, morada do Espírito Santo de Deus. Cuide da sua vida espiritual com zelo, com cuidado, com vigilância. Então essa é uma palavra de despertar, de vigilância. É uma palavra que a gente possa pegar, refletir e se apegar com Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar ao teu coração. Se você está aí, meu morno, o morno Deus vomita. Ou você tem que ser quente ou você tem que ser frio. E escolha ser quente para ir para o céu.
Escolha vigiar, escolha estar ali, ó. É melhor você estar com Deus, caminhando devagarzinho, mas você está ali com Ele. E Ele vai te dando força, vai te ensinando, vai te ajudando, vai te fortalecendo, você vai chegar até o fim. Perseverar até o fim, irmão, que há galardão, há recompensa para nós. Cuidado, cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com o fogo, você se queima. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique com essa palavra. E se inscreva no canal, compartilhe e vigie. Vamos vigiar. Acho que nos últimos tempos, o que mais que a gente tem que ter é vigilância. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.